Olá, meu nome é Natália Carvalho, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a encontrarem alívio da ansiedade, manejando os sentimentos de culpa, vergonha e autocrítica. E hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto que eu amo, que é pensamento positivo e desmistificar o pensamento positivo. E como, assim, isso pode ser talvez novidade para muitos de vocês, mas como tentar manter um pensamento positivo pode agravar a sua ansiedade. Então, a primeira coisa é a gente entender a cultura que a gente está, né? A gente vive no que a gente chama de cultura da felicidade, que o objetivo máximo da vida é a felicidade, o bem-estar, a alegria, como se essa fosse a coisa mais importante da vida. E isso cria uma ideia de que a gente pode viver minimizando a dor, né? Isso é uma ideia, não é um fato, porque viver a vida humana é sentir dor e sofrer, isso é inevitável. Não é só dor e sofrimento, mas assim, sofrimento é parte da condição humana. É inevitável não sofrer, é inevitável sofrer, quero dizer. E aí é muito comum nessa cultura da felicidade que quando a gente esteja sofrendo em algum processo de dor emocional, angústia, ansiedade, humor deprimido, a gente escute coisas como: você deveria, né, se sentir melhor, pensar positivo, ser otimista. Por que você não fica feliz? Veja o lado bom das coisas. E o que acontece? Você pode acreditar nessas mensagens e isso pode gerar uma sensação de muita incapacidade, né? Porque assim, nossa, por que eu não consigo só pensar positivo? Por que eu não consigo só me sentir bem? Né? Parece tão simples, todo mundo está falando isso. Mas a questão é que nenhum de nós é capaz de controlar nem as nossas emoções e nem os nossos pensamentos, apesar do que diz o senso comum. Os nossos pensamentos, as nossas emoções não estão sob o nosso controle. A gente pode aprender a lidar com eles, a manejar esses sentimentos e não a controlar. Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de mensagem, né, pense positivo, se sinta bem, quando o que você está sentindo não é positivo e não é bom, provoca uma coisa chamada, isso é uma coisa chamada invalidação. Tá? O que é invalidação? É o oposto de validação. Porque validação é quando você reconhece, quando você dá valor, né? Eu reconheço que isso faz sentido, reconheço que, enfim, isso tem valor. E a invalidação, deixa eu ajeitar a câmera aqui um pouquinho, é quando você nega esse reconhecimento, né? Isso não tem valor. Então, quando você vem, né, tá presente o sentimento de dor, de sofrimento, de desconforto emocional, e a mensagem que você escuta é, né, que você deveria pensar positivo, o que é que está subentendido aí? Não tem valor o que você está sentindo. E aí a gente começa a repetir essas mensagens pra gente mesmo. Tá? Por que eu não consigo só me sentir bem? Por que eu me preocupo tanto com isso? Por que eu não durmo, sabe? Eu tô cansado. Por que eu sinto tanta raiva? Por que eu tenho tanto medo? Não tem motivo para isso. Não tem motivo para isso.
Quando a gente fala isso pra gente mesmo, a gente está se auto-invalidando. Né? Então a gente está dizendo pra gente que as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles não têm valor. Não tem motivo para ser. Como assim não tem motivo? Né? Talvez a gente... Difícil seja entender o contexto, né? Talvez pareça fora de contexto, enfim, tem muitas coisas que a gente pode investigar, mas a realidade posta os sentimentos, emoções e pensamentos dolorosos estão presentes. Essa é a realidade posta. Insistir que eles não têm sentido e que eles deveriam ser diferentes não vai mudar a realidade posta. E vai provavelmente te gerar mais ansiedade, porque é mais uma cobrança que provoca mais sentimento de inadequação. Né? Então você percebe que quando a gente tem um sentimento difícil, né, e pensamentos difíceis, em cima desses pensamentos e desses sentimentos, a gente acrescenta o peso de uma voz que fala assim: você não deveria estar se sentindo assim. Você está colocando mais um pezinho, mais uma camada de dor, mais uma camada de sofrimento em cima de algo que já é difícil e não tem nenhuma mudança que ocorre disso. Porque, e aí, né, eu sou psicóloga, eu realmente posso falar isso. Dizer para uma pessoa que está em sofrimento, pare de sofrer, ajudou o total de 0 pessoas na história da humanidade. Tá? Na minha profissão não teria nem sido criada se isso funcionasse. Aliás, a minha profissão poderia ser muito simples, né? Cada pessoa que chega no meu consultório fala: olha, gente, para de sofrer, acabou. Por que você não pensa positivo? Vou te ensinar a pensar positivo. E aí o que acontece, né? Não temos controle sobre os nossos pensamentos. O que isso significa? Os pensamentos, eles não são uma função... qual a palavra que eu estou procurando? Eles não são uma escolha. Só assim, eu vou escolher que eu quero pensar só sobre céu azul. Não, você não escolhe. Que horas do dia você escolhe seus pensamentos? Não. E eles não são uma coisa única. A gente não tem uma voz única na nossa cabeça. Nós somos seres múltiplos, somos seres contraditórios, inclusive. Então a questão dos pensamentos é como eu posso aprender a manejar os meus pensamentos de forma que eles não sejam mais uma fonte intensa de dor e sofrimento, que é completamente diferente de manter um pensamento positivo. E aí dentro disso tem mais algumas coisas pra gente entender, né? Então, uma eu já falei, que é a questão da invalidação e da autoinvalidação, que gera, né, esse sentimento, que aumenta o sofrimento, e aí pode aumentar a sua ansiedade, pode aumentar a sua angústia. Né? Imagina eu não consigo parar de pensar negativo, não consigo parar de ter raiva, não consigo parar de ter ciúme, não consigo parar. Né? Isso gera mais sofrimento. E a outra é assim, existe pensamento positivo e negativo. O que é isso? Né? O que isso quer dizer? E aí a gente começar a entender o que são os nossos pensamentos para além desse julgamento, desse juízo de valor. Né? Então, assim, esse pensamento está servindo a quê? Né? E como eu posso lidar com ele? E para a gente conseguir fazer isso, eu quero te falar uma coisa antes importante também. Tá? Dentro da cultura da felicidade,
a gente tem essa mensagem, né, do pensamento positivo, do bem-estar, você tem que estar bem, você tem que procurar o seu propósito de vida, o seu trabalho tem que te trazer felicidade, as suas relações têm que ser plenas. É muito difícil aceitar o mal-estar, tá? E o sofrimento. Agora, com a negação do mal-estar e do sofrimento, você nega a validade de qualquer uma das suas emoções. Por quê? Primeiro, sofrer e ter mal-estar é parte inevitável da vida humana. Tá? Não tem como você existir, né, ter um corpo e não sofrer. Desde o primeiro momento da vida. Assim, é parte. Eu adoro aquele filme Divertidamente. Quem me acompanha no Instagram pode ter visto que foi o aniversário da minha filha, em janeiro agora, e ela pediu esse tema de aniversário. E aí, Divertidamente, ele coloca isso de uma forma bem didática, né? Como a recusa à tristeza foi um risco de adoecimento para a personagem mesmo, né? A recusa de aceitar a tristeza. Então, assim, os pensamentos, eles não são, e nem as emoções, né? No caso do filme são as emoções, eles não são positivos ou negativos. Eles são, eles existem. E aí tem que entender em que contexto eles surgem, por que eles surgem, né? Qual a função que eles têm. E aí vou aproveitar que nos vídeos a gente tem mais tempo, né, para falar mais coisas, mais longas, para aprofundar nesse tópico de duas maneiras. A primeira é, deixa o carro passar. Quando eu não tenho ninguém para editar meus vídeos assim de verdade, tá, gente? Então eu tenho um amigo que tá me ajudando, mas vocês vão ver todos esses sons, essas coisas todas. Quando eu começo a negar os meus pensamentos difíceis e as minhas emoções difíceis, eu reduzo as minhas experiências de vida e eu começo a passar por um processo de insensibilidade mesmo, né? Tem um canal de uma psicóloga dos Estados Unidos que eu sigo, que eu acho interessante, chama Therapy in a Nutshell, né? Terapia numa casca de noz. É uma expressão que faz sentido em inglês. E ela fez uma descrição de caso, uma metáfora que eu gostei muito. Ela recebeu um paciente que acho que trabalhava na área de assistência social, que ele costumava amar o trabalho dele, mas estava muito desmotivado porque passou por muitas coisas difíceis e não sentia mais prazer no trabalho. E aí ela mostrou para ele o seguinte: quando ele começou a evitar entrar em contato com os sentimentos difíceis e as experiências difíceis que traziam esses sentimentos, por que a gente faz isso? Para evitar sofrer. Ele começou também a reduzir a capacidade dele de sentir prazer e bem-estar, né? Então, eu peguei um papel aqui para fazer a metáfora que ela fez, né? Esse papel riscadinho, porque quem tem filha pequena sempre tem uns rabiscos em casa. Essa aqui é a sua amplitude emocional, tá? Aqui você tem todos os seus sentimentos. E eu falei pensamento positivo, mas é porque é um nome para falar sobre tudo isso, não só os pensamentos. Então aqui você tem a sua amplitude emocional. Então digamos que aqui, dessa parte que tem esse risco rosa, amarelo, estão os seus sentimentos positivos. E esses outros rabiscos aqui, esse outro lado, estão os seus sentimentos e pensamentos negativos. Aí você não quer isso aqui. Isso aqui é ruim, isso aqui é chato, isso aqui é desconfortável. Aí você vai pegar o papel e vai jogar isso aqui fora. E vai ficar só com os pensamentos e sentimentos positivos, né? Só que não. O que vai acontecer? Isso aqui agora é a sua amplitude emocional.
E agora, esses são os sentimentos agradáveis e os sentimentos desconfortáveis. Aí você reduziu, mas você continua tendo isso. Aí você vai olhar assim, mas eu não quero sentir isso aqui. Agora, essa é a sua amplitude emocional. E esses são os sentimentos confortáveis, agradáveis, e esses os desconfortáveis. Mas você não quer lidar com isso daqui. E agora, essa é a sua amplitude emocional. E a gente pode ir fazendo isso até não sobrar nenhum papelzinho. Então, um dos pontos é esse. Quando a gente não consegue entrar em contato com a dor e o sofrimento, é mais difícil entrar em contato com o prazer e com a alegria, tá? E vai gerando esse sentimento maior de vazio, né? Que às vezes a gente tem, especialmente nos casos de depressão. Por que eu não falei quem, falei quando? Porque todos nós fazemos isso em algum momento da vida. Nós fomos ensinados a isso. Essa é a forma que a gente entendia como cultura de lidar com o sofrimento, é tentar fingir que ele não existe, tá? E aí a proposta também da terapia, dependendo do caso, é ir resgatando essa multiplicidade, tá? E ampliando essa capacidade emocional novamente, que passa por um aprendizado de sustentar o desconforto, né? Não de ficar se chicoteando, ai meu Deus, eu preciso sofrer, mas, né, ir se aproximando do desconforto e aprendendo a aceitar ele como prazer, como alegria, né, como medo, todos os sentimentos, a gente vai ir se aproximando e aprendendo a sustentar e ampliando a nossa capacidade, né? Isso é um ponto importante. E aí outro ponto é a que os nossos sentimentos desconfortáveis e os nossos pensamentos negativos, entre aspas, servem, né? E aí nesse ponto que a gente questiona também, faz sentido a gente falar de pensamento positivo ou pensamento negativo? Existe pensamento positivo ou pensamento negativo? Em que sentido? Nossos pensamentos são só pensamentos, não são a realidade. Nossas emoções também são só emoções, não são a realidade. E eles são motivados por coisas externas e internas. No sistema de regulação da TFC, que é o esquema no qual eu trabalho, sistema de regulação afetiva, a gente tem esses 3 grandes esquemas, né, que é o sistema de alerta, que serve para a nossa proteção, que é essa questão de sentir e perceber o perigo, né, e se proteger. Tem o sistema de conquista ou de motivação, que é esse de buscar recursos, né? Eu vou buscar alimento, eu vou buscar trabalho, eu vou buscar coisas que me motivem, né, para mim e para as pessoas que eu amo. E tem o sistema de segurança, que é o sistema de filiação também, que é isso, pertencimento, contentamento, calma. Eu sempre vou trazer esses 3 sistemas de alguma forma pra gente ir dialogando. Aí o que acontece? O sistema de alerta, ele é importante, essencial para a nossa vida, e ele é um sistema bastante ativo. Por quê? Porque isso é importante para a manutenção da vida. É importante que a gente saiba reagir frente ao perigo, né? Que a gente saiba reagir frente às ameaças como espécie. A gente costuma se achar muito evoluído na cadeia da existência porque nós somos seres culturais, nós temos fala, nós construímos sociedade, e isso tudo é verdade, mas a gente esquece que a gente é bicho, que a gente é animal também, né? E que isso faz parte de quem a gente é, e que isso precisa ser levado em consideração porque são milhares de anos de história de espécie
que não tem como a gente simplesmente deletar só porque nós somos capazes de criar cultura. Tá? Nós continuamos sendo a mesma espécie, em geral 2 olhos, 5 dedos em cada mão, e a mesma, praticamente a mesma genética imutável. Tá? E aí dentro disso a gente tem que entender a importância do sistema de alerta dentro dessa espécie. E aí eu adoro a metáfora, que não é uma metáfora, na verdade, é uma descrição real, da história da zebra que está lá na savana comendo grama e se alimentando feliz. E de repente ela sente o cheiro do leão que está espreitando ela para fazer uma refeição. Imagina se a zebra entrasse em conflito pensando: ai, mas essa grama tá tão gostosa, será que vale a pena eu correr do leão agora? Pode ser que ele nem venha. Aí a zebra morreu, né? Então, assim, o sistema de alerta, ele não é pra gente ficar ponderando. O sistema de alerta, ele é pra gente agir, porque senão a gente não sobrevive. E isso a zebra pode ser qualquer um de nós, né? Imagina você tá lá, descansando na rede, hoje mesmo você, né, fez uma viagem pro Pantanal, que eu fiz inclusive há uns anos atrás. Não tive a oportunidade de ver nenhuma onça, mas elas existem, estão lá, ainda bem. E aí você tá numa rede, numa reserva, e aí ouve o rugido de uma onça. E aí vai subir o medo no seu corpo. Tá? E você vai agir rápido, você vai entrar no que a gente chama dos 3 Fs, que é Flee, Fight or Flight. Ai, gente, olha, meu inglês tá ali caindo. Mas é que é a luta, fuga ou paralisia, enfim. E se você for ficar pensando, mas a rede aqui tá muito agradável, deixa essa onça rugir, pode ser que você vire comida. Então, o nosso sistema de alerta, ele funciona assim, tá? E nesse sentido, ele não é errado ou negativo, né? E os pensamentos que estão alinhados com isso não são errados ou negativos. E aí vamos trazer, eles funcionam pra gente se proteger mesmo. Aí vamos trazer para uma visão já mais comum culturalmente. Você tá vivendo uma situação difícil, tá? Mas você pode não estar vivendo um perigo físico, pode não ser uma onça, pode não ser um leão da savana, mas você está vivendo uma situação de risco no emprego, por exemplo, ou uma situação de risco de saúde. Os seus pensamentos, eles também precisam funcionar para conseguir observar esses riscos. Não adianta fingir que não está acontecendo, né, para se sentir bem. Isso é uma falácia. Inclusive, tem um livro que eu adoro. Peraí, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, Sorria, como a promoção incansável do pensamento positivo enfraqueceu a América. É da Barbara Ehrenreich. Eu amo essa autora, inclusive. E aqui ela traz algumas pesquisas e estudos científicos que mostram a falácia dessa crença de que pensar positivo tem o poder de mudar tantas coisas importantes da sua imunidade, assim, que vão te curar e vão trazer coisas boas, enfim. Na prática isso não se sustenta, e na prática isso deixa a gente vulnerável. Não reconhecer os riscos que a gente vive deixa a gente vulnerável. Então pensar positivo é inútil nesse sentido. E aí pensamento positivo e negativo é um juízo de valor inútil também, né? Porque aí a gente tem que talvez poder olhar para o sentimento que me serve, o pensamento que me serve,
o pensamento que é coerente, que faz sentido, e aquele pensamento que é uma distorção cognitiva, que a gente chama, que é uma crença que me atrapalha. E aprender a lidar com eles. E aí a gente entra nesse ponto, né? Que em vez de tentar controlar os meus pensamentos, que eu não vou conseguir fazer, porque eu vou estar lutando contra a minha natureza humana, e é outra coisa que vocês sempre vão me ouvir falar, quando a gente luta contra a nossa própria humanidade, a gente sempre vai perder. Em vez de tentar controlar meus pensamentos ou evitar meus pensamentos, eu posso desenvolver maneiras de aprender a lidar com eles e tirar proveito do que eles têm de melhor. E minimizar o que eles têm de potencial, de dor e de dificuldade. Né? O que não significa fugir da dor, tá? É bem diferente. O Mindfulness, por exemplo, que é um dos pilares da TFC, da terapia focada na compaixão, que é com que eu trabalho. Quem não souber o que é isso pode perguntar, tirar dúvidas e também pode olhar a minha página no Instagram. O Mindfulness é uma das formas, né? Não é a única, mas é uma das formas da gente poder reconhecer os nossos pensamentos. E esse é o centro, reconhecer os nossos pensamentos, mas não automaticamente acreditar que eles são verdadeiros. A princípio, pensamentos são só pensamentos, crenças são só crenças. Então, eu posso parar e reconhecer. Né? A mesma coisa vale para os sentimentos. E aí, para além do mindfulness, o que eu acho que é o centro para a gente começar a praticar é poder olhar para nós mesmos com menos certezas e mais curiosidades. Vamos pensar aqui num exemplo prático. E assim, deixa eu contar um segredo para vocês que não é segredo, né? Porque estou contando aqui na internet. Eu não preparo os vídeos com antecedência, tá? Eu não tenho roteiro. Deveria ser ao vivo para vocês não perceberem isso dessa forma. Mas eu não tenho roteiro e eu vou pensando à medida que eu vou falando. Porque senão eu não vou ter tempo de fazer todas essas coisas. Então, eu tô pensando aqui num exemplo prático comum que está acontecendo aqui em casa. Ciúmes. Eu tenho 2 filhas. Minha filha mais velha está num processo de muitos ciúmes com a mais nova. Isso vai e volta de vez em quando. Não adianta eu falar para ela: não sinta ciúmes da sua irmã. Isso não vai ajudar em nada a mudar nem os sentimentos, nem o pensamento. Ela fala pra mim: eu acho que você gosta mais da minha irmã, eu acho que você dá mais atenção pra minha irmã. E assim, qualquer pessoa que convive com a gente percebe que factualmente não é isso que está acontecendo. Ela tem muita atenção mesmo, provavelmente ela até tem mais atenção, pela forma de funcionamento das duas. Mas essa é uma crença que ela tem, né? E ok, ela é uma criança e essa é a crença que ela tem. Isso acontece quando a gente é adulto também, né? Quando a gente sente ciúmes. A história a história toda da Capitu do Dom Casmurro é interessante para isso também. Você pode ter uma crença real que você tem motivos para ter ciúmes, e você pode ter sentimentos que você não consegue controlar, porque a gente não consegue controlar mesmo, de ciúmes, de rejeição, de sentir que o outro pode te rejeitar, de medo de abandono, de inveja de quem você acha que é objeto da atenção do outro. E isso é real, não vai adiantar nada você falar ciúmes é feio, né? Não tenha ciúmes. Não vai adiantar nada falar não pense sobre isso, seja positivo. Mas o que é que você pode fazer? Deixa eu olhar para isso com curiosidade. Não é porque eu sinto e penso que é real. Vamos, né, só olhar para isso. O Mindfulness ajuda nisso, porque ele é uma prática, ele é um caminho, né? Um caminho prático que te ensina. Existem outras formas, pode ser só essa, inclusive, já é uma coisa. Agora, não se cobre resultados rápidos.
porque isso é um treinamento da mente e das emoções. Então, eu proponho para você escolher um pensamento frequente. Vamos começar com pensamento, mais do que com as emoções. Um pensamento frequente que você sente que te traz dor e não ajuda. Tá? Um pensamento de autocrítica. Ou pode ser pode ser um pensamento do o outro vai me abandonar porque ele vai conhecer outra pessoa que ele gosta mais. Pode ser um pensamento sobre você, sobre o seu corpo, né? Meu corpo é horrível. Pode ser um pensamento sobre algum comportamento que você não gosta. Né? Eu sou fraca porque eu tenho essas crises de ansiedade. Ou eu sou inútil porque eu não consigo trabalhar, né, como eu acho que eu deveria. Ou eu sou impossível de ser amada. Eu estou usando exemplos que eu escuto com frequência. Tá? Ou eu sou uma pessoa descontrolada. Escolhe um pensamento. Tá? E assim, eu estou te propondo isso sabendo que você que está ouvindo esse vídeo, independente se você está em terapia ou não, você tem esse pensamento. Tá? Isso é uma coisa que acontece. Os malefícios disso, a dor advinda disso é uma coisa que já é uma realidade na sua vida. E a minha proposta é, quando esses pensamentos vierem, esse pensamento que você escolheu vier, você pode só tentar observar ele. Você não vai falar nem você está errado, tá? Esse pensamento é errado, feio, eu não deveria estar pensando isso, porque isso só vai te adicionar mais culpa e vai dar mais força para esse pensamento. E nem tá certo, é isso mesmo. Só observa, porque os pensamentos eles vêm e eles vão. Os sentimentos também, eles vêm e eles vão. Eles têm um ciclo, né? Chega um pico e vai embora. As emoções, eles têm um pico e vai embora. Então, só observa e deixa passar. Tem uma autora, a Lynn Rosen, que trabalha com Mindful Eating, que ela tem um protocolo Eating for Life, e uma das práticas que ela sugere, super simples, é que depois de um pensamento autocrítico dessa forma, a gente emende com uma frase neutra, como "e o céu é azul". Quando eu passei pelo processo de Mindful Eating como cliente, que eu aprendi essa prática, e eu também li o livro da Lynn, o meu pensamento recorrente eu tinha feito uma cirurgia bariátrica e eu falava, e eu vou engordar tudo de novo. E o tempo todo, eu nunca vou emagrecer e vou engordar tudo de novo. E é engraçado falar isso hoje porque a minha preocupação em emagrecer tem sido zero. Né? Não é mais importante pra mim isso. Mas na época, era muito importante. E aí eu comecei a fazer isso. Vinha exatamente essa frase: eu nunca vou emagrecer. E aí eu falava, e o céu é azul. Eu vou engordar tudo de novo. E o céu é azul. Você pode trocar essa frase por outra. Mas tipo assim, me lembra essas respostas que a gente dá para conversas inadequadas. Quando alguém quer puxar uma briga ou faz um comentário que você acha desagradável. Até eu vi um meme, uns quadrinhos no Instagram outro dia com esse exemplo, não lembro mais em que conta, que era assim, como responder as pessoas que comentam do seu corpo depois da quarentena no Natal. E aí a pessoa falava assim, nossa, você engordou. Aí o outro falava assim, é pra ver ou pra comer esse daí? Né? Tipo assim, é como uma mudança suave de assunto. É não valorizar isso. E deixar que as coisas se desenrolem. Porque quando você olha com curiosidade e você não nega, você tira a força desse pensamento, mas você também não anula ele. Porque tem algo aí que pode servir. Não é assim, a cultura do pensamento positivo, ela chega a uma negação
da vida, né? Assim, isso que é negativo não acontece, não vou ver. Né? Não é, e isso é uma proposta péssima, e aí para isso eu recomendo demais esse livro. Inclusive eu prometi que eu ia sortear na minha página do Instagram em outubro, e não sorteei. Mas eu tenho ele aqui extra e eu ainda vou fazer isso em algum momento. Vou sortear esse livro, vou pensar nessas regras de sorteio. Então é isso, ok? Fazendo uma recapitulação, né, que a gente já tá com mais de meia hora de vídeo para você que ficou aqui até o final me ouvindo. Primeira coisa para desmistificar o pensamento positivo é a gente tentar pensar positivo, ser cobrado a pensar positivo e nos sentir bem gera invalidação do outro e autoinvalidação, né? A sensação de que nossas emoções e pensamentos como são não têm valor. Segunda coisa, sofrimento e dor são parte da vida, inevitáveis. Tá? Terceira coisa, a gente precisa e tem esses sentimentos como humano porque é uma necessidade da espécie de se proteger. Tá? Isso é da natureza humana e quando a gente luta contra a nossa própria humanidade, a gente perde. Quarta coisa, em vez de entrar num conflito com seus pensamentos e emoções, entender que não existe pensamento ou emoção negativa ou positiva e poder olhar para isso com curiosidade. Né? Resumindo, se eu for resumir o que eu disse nesse vídeo, você pode ficar com esses 4 pontos, ok? Deixe comentários, eu quero saber o que você pensa, eu quero entender o que você entendeu do que eu falei, tá bom? Porque eu realmente quero te ajudar a lidar com ansiedade, né? Porque eu sei que eu posso fazer isso, tá bom? Que não é parar de sofrer, mas é aliviar o sofrimento, porque parar de sofrer é impossível, mas aprender a lidar com esse sofrimento e encontrar alívio é completamente possível. Muito obrigada por ficar até o final. Um beijo.